E como você sabe, neste mês de março nós fizemos uma série de entrevistas especiais para as mulheres. E para fechar muito bem, o tema de hoje interessa a muitas de nós, varizes. Estatísticas mostram que as varizes podem atingir até 7 em cada 10 pessoas no mundo. Olha só, gente, quantas pessoas por aí com varizes. E o problema vai muito além da estética. Quem sabe, né? Quem tem sabe que são doloridas, muitas vezes incômodas, mas o que são as varizes? De onde elas surgem? E mais, quais são os tratamentos que existem, os mais recentes, para a gente melhorar isso? Quem vai conversar com a gente é o médico vascular Eduardo Zellman. Boa tarde, doutor Eduardo. Errei o sobrenome, né? Não, tá certo. Tá certo? Tá certo. Esses sobrenomes aqui me confundem. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Com relação às varizes, algumas pessoas têm mais, outras pessoas não têm. Isso teria alguma coisa a ver com a genética familiar? Com certeza, Cristina. Um dos principais fatores que a gente encontra em relação à doença venosa é a hereditariedade, né? É sabido de que parentes de primeiro grau que já desenvolveram alguma doença venosa, alguma trombose ou que já sofrem das varicoses, vão sofrer em algum momento da sua vida. O que é a varize, doutor? Basicamente, as varizes ou as varicoses, né, elas são veias dilatadas, alongadas e tortuosas, que podem estar associadas, né, ao mau funcionamento do sistema venoso profundo e superficial. Existem tipos diferentes dessas varizes? Porque a gente percebe, até eu selecionei umas fotos ali que estão passando aqui no ar agora, que tem umas que são maiores, outras menores, umas mais enraizadas, outras assim, ó, mais superficiaisinhas, vermelhas. Ao que me parece, tem tipos diferentes. Tem umas que são internas, parece, né? Correto, Cristina. Basicamente, a questão conceitual em relação ao que tu estava mostrando aqui é o seguinte: quando a gente conceitua varizes, nós estamos nos referindo a vasos com mais do que 3 milímetros de diâmetro. Os vasos que ficam entre 1 e 3 milímetros de diâmetro, nós damos a nomenclatura de reticulares, que são os vasos verdinhos que normalmente as meninas, as mulheres nos chamam a atenção. Já aqueles pequenos vasinhos vermelhos que parecem aranhas vasculares... Sim, tipo as veinhas, assim, exatamente, que fica por fora, assim. Que normalmente é a principal queixa estética das mulheres, nós chamamos de telangiectasias, que são vasos com menos de 1 milímetro de espessura. Tá. Qual é a gravidade das varizes, doutor? Quando é que a pessoa sabe que ela precisa de ajuda médica? Existe uma estatística que fala que em torno de 40% das pessoas que sofrem de doença venosa, elas são assintomáticas, ou seja, elas já têm a doença, já estão tendo alguma manifestação, porém os sintomas não se exacerbaram ou se não se mostraram. Ou seja, está ali quietinho. Exatamente. Por isso que normalmente, às vezes, só a questão estética não é o suficiente para a pessoa nos procurar. Às vezes o fator genético, né, outras comorbidades como obesidade, tabagismo, também fazem abrir um alerta em relação à doença. Se eu tenho a varize e eu não trato, isso pode piorar até que grau? Normalmente a doença venosa ela não existe uma cura, mas existe um tratamento e uma maneira adequada de a gente conduzir sem que a pessoa desenvolva complicações futuras, né? Quanto mais precocemente procurar um especialista, um cirurgião vascular, mais adequado a gente vai conseguir conduzir o tratamento, minimizando as complicações futuras, né? Elas continuam aumentando ou são aqueles vasos ali que sempre vão incomodar? A doença, ela tem uma característica progressiva, correto? Agora, os fatores externos e ambientais, eles vão ser um estupim para que a doença progrida mais rapidamente ou ela progrida de uma maneira mais lenta, mas ela é progressiva. Falamos aqui em março, mês das mulheres, mas sabemos que homens também têm varizes. Correto. A incidência nos homens, ela é um pouco menor do que as mulheres, como tu bem enfatizou ali, em torno de 4 a 7 mulheres para cada homem. Porém, quando a doença acomete o homem, ela costuma ter um comportamento mais agressivo em relação à progressão. Não significa que o homem vai ter mais complicações, mas às vezes os sintomas são mais exacerbados e a progressão da doença costuma ser maior. Em alguns casos é necessário cirurgia. Exatamente, né? Dependendo da causa, do motivo e do comportamento, a gente indica um tratamento cirúrgico para que a doença venosa não progrida e a pessoa consiga ter uma qualidade de vida sem evoluir para complicações futuras, né? Ótimo. Só nas pernas ou nos braços, ou seja, em outras partes do corpo? Existe. Nas pernas é o mais comum, mas nós também podemos, já que estamos falando da saúde da mulher, as mulheres também podem sofrer de varizes pélvicas, né? Que são varizes na região
da bacia. Geralmente quem teve múltiplas gestações ou que às vezes relaciona o ciclo menstrual com dores nas pernas, pode ser um sinal de alerta em relação a varizes pélvicas. Ou seja, se eu estou ali na TPM ou no meu ciclo menstrual e está doendo muito as minhas pernas, eu deveria procurar um médico vascular, porque isso pode indicar que estaria vindo algum probleminha por aí. Correto. Inclusive é muito comum, às vezes, a associação das mulheres ter problemas de varizes nos membros inferiores e também existir a doença concomitante de varizes pélvicas, né? Então, às vezes, ela pode ter um sinergismo das duas doenças em relação aos sintomas. Olha só que interessante. Então, a recomendação é procurar um médico quanto antes, quando começar, às vezes nem os sintomas, mas, por exemplo, se a minha mãe tem, se a minha avó teve, fazer ali um check-up, porque muito provavelmente eu posso ter, né? Com que idade, doutor, começa a aparecer geralmente as varizes? Na verdade, o fator hereditário, ele não tem um tempo para que a doença costume ocorrer, né? O que a gente sabe é que a mulher, quanto mais cedo exposta à questão hormonal, ou seja, o anticoncepcional, e hoje a mulher é inserida no mercado de trabalho, a hormonioterapia passou a assumir um papel importante na fisiopatologia da doença venosa, né? Olha. Mas não existe idade. Hoje, cada vez a gente percebe que a média de idade diminuiu em relação ao que era um tempo atrás. Então, cada vez mulheres jovens têm procurado com esse problema. Tá bem. Obrigada pela sua entrevista, obrigada por estar conosco. Seja bem-vindo aqui no Ver Mais para outras ocasiões e outros assuntos. Eu que agradeço mais uma vez e muito obrigado. Obrigada.